Falemos agora do governo Temer, né, o governo das reformas. E como eu listei lá na introdução, devia ter posto um slidezinho aqui, falha minha, nós vamos falar das 3 reformas talvez mais destacadas do governo Temer: o teto de gastos, indiscutível aqui, a mais conhecida, a MP 777, da taxa de juros de longo prazo, substituindo a taxa de longo prazo, TLP, substituindo a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, e finalmente da reforma trabalhista. Então são os 3 tópicos desse vídeo, que é a aula a respeito do governo do presidente, das reformas do presidente Temer. Então nós sabemos a história é muito recente. O presidente Dilma sofreu impeachment, no lugar dela entrou o presidente Temer. O presidente Temer, com uma pegada reformista, o PMDB na época fez um documento, A Ponte para o Futuro, que apresentava uma agenda de reformas. E foi com essa pegada que chegou o presidente Temer. Irritou muita gente, muita acusação de que ele tinha sido eleito com outro discurso, o que é absolutamente verdade. Ele tinha sido eleito com outro discurso. A presidente Dilma não foi eleita com um discurso reformista. Agora, registre-se que a própria presidente Dilma abandonou o discurso que a elegeu junto com o Temer, né? Aquele discurso de que não precisa fazer ajuste fiscal, de que não tem risco de... Ela mesma abandonou e começou a tentar o ajuste fiscal, que é um pedaço que faz parte dessa questão da agenda de reformas. Então, talvez o problema é que não é necessariamente uma escolha, mas foi uma imposição da realidade. Então, mesmo que fosse a Dilma, ela também teria que partir, como ela já tinha anunciado que ia partir, pelo menos, para o ajuste fiscal lá em 2015. Talvez com outra abordagem, mas a questão seria... Tem uma história curiosa a esse respeito. Quando o Fernando Henrique, então o presidente Fernando Henrique, tentou aprovar uma reforma da Previdência, um deputado votou errado. Foi um deputado disse. E esse voto errado custou a aprovação da reforma. A reforma morreu por causa desse voto, a reforma perdeu. E esse deputado, então, disse: gente, eu votei errado, eu quero votar direito. Então o presidente da Câmara disse que não pode. Votou, agora é isso mesmo. E houve uma discussão ali, que o deputado achava que sim, ele podia ajeitar, ainda estava no processo lá, quer dizer, mas não. Esse presidente da Câmara, que acabou evitando essa reversão de voto que teria aprovado a reforma da Previdência no governo Fernando Henrique, era o Michel Temer. Então você vê que o Michel Temer, se você olha para trás, talvez ele não fosse um reformista empolgado, mas eventualmente fez um governo voltado para as reformas, não é? Às vezes a realidade que se impõe, ou não, pode ter outras explicações. O fato é que o Meirelles, com muita experiência de governo no Banco Central, lá no governo Lula, e o Temer, que obviamente é um político extremamente vivido, com muita experiência, eles perceberam que essa ideia de fazer ajuste fiscal de curto prazo, como propôs o ministro Levi no governo Dilma, e que, como curiosamente o Paulo Guedes também andou falando ali em 2019, o Paulo Guedes parece que não pegou bem a lição lá do Levi, de que não dá para fazer esse tipo de ajuste fiscal, né? Aquela rigidez de gasto impede. Nós mostramos a rigidez, no slide anterior, eu acho, nós mostramos essa rigidez de gasto. Então ela impede. Então o que eles fizeram? No lugar do ajuste fiscal de curto prazo, eles jogaram um ajuste fiscal de longo prazo. Então a ideia era de vamos fazer um ajuste fiscal no decorrer de anos, especificamente de 20 anos. Então, no lugar de propor cortes de gastos para gerar um superávit em 1 ou 2 anos, que era a proposta lá do Levi do governo Dilma, ele fez a proposta de congelar os gastos em termos reais, ou seja, só reajusta pela inflação, por 20 anos. Essa foi a proposta. Essa é a essência do teto de gastos. É trocar um ajuste de curto prazo, que se mostrou inviável, por um ajuste de longo prazo. E aí veio uma pandemia, que complica tudo, mas a ideia é que teria essa pegada, né?
você, por 20 anos, faria um processo gradual de ajuste fiscal, que no lugar de colocar grandes cortes, simplesmente não aumentaria em termos reais aquele gasto, que em algum momento exige uma realocação, porque alguns gastos têm um crescimento natural, como por exemplo previdência, a própria folha de salário, então exige uma realocação, mas a ideia era essa. A grande pergunta é, e as pessoas vão comprar isso? Os brasileiros vão comprar isso? Essa história de 20 anos, aparentemente compraram, como vê a queda da inflação que houve no período do governo Temer, concomitante com queda da taxa de juros. Quer dizer, a taxa de juros tem um processo de queda e, ao contrário das outras experiências, os tais sorrisos da Selic, no governo Temer, a inflação cai junto, de forma que o governo não é obrigado a elevar a taxa de juros depois. Depois, no governo Bolsonaro, onde caiu ainda mais, aí sim, tem essa situação. Então, aparentemente, essa ideia do ajuste de longo prazo foi bem aceita pelo mercado, pela sociedade em geral, embora tenha tido muita resistência, claro, setores da sociedade reagiram com muita força àquela ideia, mas permitiu a queda dos juros e, portanto, e também da inflação, né, essa queda conjunta, que é o grande sinal de que foi aceito. Então, o novo regime fiscal é o nome oficial do teto de gasto, trocou a estratégia de ajuste fiscal de curto prazo por um ajuste de longo prazo. Então, um ajuste mais gradual, menos drástico. Essa é a intuição do teto de gastos. Algumas pessoas ficam irritadas quando a gente diz isso, mas é um fato. Eu mostrei, vocês podem procurar no jornal, o anúncio do Levy no governo Dilma, de que ele geraria superávit em um ano. Assim como Paulo Guedes fez também. Está lá para gerar superávit, tinha que fazer um baita ajuste fiscal. O que eles estão querendo jogar para muitos anos, né? A ideia do governo Temer é que o ajuste fiscal só ia começar a aparecer superávit depois de alguns anos. Ele não prometeu para o ano seguinte. Isso é um fato. Bom, então, para conseguir a credibilidade necessária, e lembrem lá da discussão do Sargent, lá do fim das 4 grandes inflações, aquela ideia da mudança de regime exige credibilidade. Então, para as pessoas acreditarem que o governo brasileiro de fato ia se comprometer com esse ajuste de tão longo prazo, né, de 20 anos, o governo enviou ao Congresso uma proposta de emenda constitucional, estabelecendo uma regra de aumento do gasto, uma regra onde estava condicionada a inflação, que deveria valer por 20 anos. Então, esse era o compromisso, né, o equivalente lá nos casos estudados pelo Sargent, daqueles compromissos com a Liga das Nações. Nosso compromisso não foi com a Liga das Nações, nem com a FMI, mas foi com a Constituição brasileira. Né? Hoje o teto de gastos é constitucional, ele faz parte da Constituição brasileira. Né? Foi isso que foi feito. Realmente uma medida muito dura, né? Um compromisso muito forte, mas talvez necessário para um país que estava muito baixo a credibilidade. Então essa proposta ela se tornou a emenda constitucional número 95, devidamente integrada na Constituição. O que ela fazia, a emenda constitucional? O que o teto de gastos faz, afinal de contas? Bom, ele estabelece para cada exercício os limites individualizados para a despesa primária do Poder Executivo, do STF, STJ, CNJ, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Militar da União, Eleitoral, do DF Territórios, ou seja, do Judiciário, então Executivo, do Judiciário Federal, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do TCU, então os 3 poderes federais, os 3 poderes da República, Executivo, Judiciário e Legislativo, estão inseridos no teto de gastos, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, famoso CNMP, e finalmente da Defensoria Pública da União. Então, todos eles agora teriam limites de gastos individualizados, cada um tem o seu, então não é cai daqui, bota ali, cada um tem o seu, que seria determinado por lei, como nós vamos ver agora. Os limites serão dados para o exercício de 2017, a despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigidas em 7,2%, que foi bem acima da inflação daquele ano, mas é porque, como eu disse, a expectativa era que a inflação ia ser maior em 2016, então encaixava com a expectativa da época que foi enviada a medida. Para os exercícios posteriores, o valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, então você vai pegar o que gastou no ano passado, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, famoso IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse nosso IBGE, ele publica o IPCA.
ou de outro índice que vier a substituí-los. Em 20 anos, isso pode acontecer para o período de 12 meses encerrado em julho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária. Ou seja, o período que vale é julho. Você pega... Por quê? Porque o processo orçamentário começa no segundo semestre. Então, você já tem que mandar com a previsão de inflação. Então, o máximo que o governo pode gastar, por exemplo, em 2022, é o que foi gasto em 2021, corrigido pela inflação acumulada em 12 meses até julho de 2021. Essa é a regra, né? Em 2023, pega a inflação acumulada até julho de 2022 e joga no gasto de 2022, e assim por diante, é assim que vai se atualizando esse limite de gasto. Então, você compensa a inflação, o que você não compensa é o aumento real que você não permite. Quer dizer, pode até ter aumento real num lugar, por exemplo, o executivo pode aumentar a despesa real com saúde ou com educação, mas ele vai ter que diminuir em outro. Então, ele vai ter que diminuir, sei lá, de que pasta, da infraestrutura, da defesa. Por exemplo, o governo Bolsonaro fez isso, né, só que foi na direção contrária. Ele aumentou o orçamento da defesa e aí teve que ajustar em outros lugares. E aí a educação entrou, a ciência. Então, é um pouco assim que funciona. E isso, para os defensores do teto, pelo menos, é uma coisa boa, porque explicita. Quer dizer, o governo ele tem prioridade, isso é legítimo. Você vai para uma eleição e diz, olha, eu sou candidato e se eu for eleito eu vou priorizar a educação. Olha, se você vai priorizar a educação, você vai ter que tirar dinheiro de alguém. O que fazia antes? Como é ruim tirar dinheiro dos outros, você jogava para frente e isso ia virando dívida pública. Agora não. Quer priorizar a educação? Vai em frente, mas você vai ter que cortar de algum lugar. Quer priorizar a ciência? Vai em frente, mas você vai ter que cortar de algum lugar. E aí é um conflito político mesmo. Aí a política, a boa política é isso, é dizer quais são as prioridades da nação. Então, quem defende a educação vai para o Congresso, não, o orçamento tem que priorizar a educação, quem defende a saúde, quem defende, e cada um levanta a sua bandeira. Então, os defensores do teto, os críticos do teto acham isso péssimo, mas os defensores do teto sempre viram isso como uma boa coisa. Os críticos do teto enxergam que essa limitação do gasto público é absurda, né? Não é à toa que virou a PEC do fim do mundo, a PEC do apocalipse, e eles viam que a educação seria penalizada. A educação, saúde e outros gastos de social. De novo, pode ser, tem sido, mas é, antes de tudo, uma escolha de governo. Foi eleito um governo que prioriza a defesa em relação, por exemplo, à ciência. Isso é uma escolha de governo. Nós vivemos uma democracia. As pessoas, ano que vem, podem votar em um governo que tenha outras prioridades. Ou não, as pessoas podem achar que é correto, essa é a prioridade. E aí vai se fazendo o jogo da política, menos na base de você é feio, você é ladrão, você é isso e aquilo, e mais na base do, olha, eu priorizo isso, eu priorizo aquilo. E vamos discutindo. Tinha um pouco essa intenção no teto. Eu sei porque eu conversei muito com as pessoas que participaram do teto, são pessoas que eu tenho uma boa relação, então eu tive a oportunidade de conversar. Não é muito. O cara que está no governo ele não tem tempo para ficar conversando com a gente, mas um bocado. E leio muito o que eles escrevem, são pessoas que escrevem, participam da discussão. Então, esse é o limite. Há exceções, as transferências constitucionais estão estabelecidas na própria Constituição. As despesas referentes são aquelas transferências colocadas na Constituição Federal e também nas disposições transitórias. Aqui, grosso modo, são aqueles fundos. O Fundeb é um exemplo, né? É um desses fundos que está fora da lei do teto. Então, as transferências constitucionais, todo tipo de transferência. Os créditos extraordinários, a que refere o parágrafo 3º do artigo 67 da Constituição Federal. Esse eu botei, ele é importante porque na pandemia eu acho que houve uma tentativa aí de desinformação, mas que acabou não prosperando. Então ele bota: a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observando o disposto no artigo 62 da própria Constituição. Ora, a pandemia, então, os gastos da pandemia poderiam ser realizados, não precisava revogar o teto. Né? Tem que revogar o teto de gastos, porque senão a gente não vai poder gastar na pandemia. Não, definitivamente uma pandemia se enquadra em comoção interna ou calamidade pública. Definitivamente. Quer dizer, se há uma coisa que é uma calamidade pública, é uma pandemia como a nós vivemos. Então, o próprio teto, a própria PEC do teto, né, a emenda constitucional depois, ela já dizia, se você tiver essa situação extraordinária, o governo pode pedir um crédito extraordinário, está previsto na Constituição, e esse crédito não entra no teto. O que tem acontecido, e o perigo,
tem acontecido assim a ameaça e o perigo é que governos comecem a tratar crédito extraordinário como a coisa mais ordinária do mundo. E aí não é legal. Então, você abrir crédito extraordinário para a pandemia é legal. Está bem dentro do... Legal no sentido não da legislação, né? Quando a gente fala legal, tem um aspecto de legislação. Eu não sei, eu não sou advogado, eu não sou jurista. Mas não é legal do ponto de vista de legal, né? Bacana. É uma prática ruim você ficar dizendo, não, agora eu quero, por exemplo, eu quero comprar... Sei lá, como o governo gosta de defesa, eu quero comprar tanques de guerra. Isso aqui é uma despesa imprevisível, ou tem a ver com guerra, aí dá uma forçada. Isso não é legal, isso não é bacana, né? Bacana para não dar confusão do termo, porque claramente você está driblando e as pessoas vão perceber isso e você desmonta o teto desmorona se o próprio governo não quiser. Não estou dizendo que o governo está fazendo isso não, mas estou dizendo que está aparecendo, essa ideia tem flerte com ela o tempo todo e com outras, como por exemplo, usar o Fundeb, que é o fundo da educação básica, para transferir recursos para as famílias. Mas isso é a Bolsa Família. Bolsa Família está no teto, o Fundeb não está. O Fundeb é para educação. Você está usando para fazer outro programa. Essa ideia foi colocada, chegou a ser colocada. Então, é complicado. As despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a eleição, porque aí ano que tem eleição tem um gasto e não dá para atualizar o do ano anterior, né? Porque faz parte do gasto. Despesa com aumento de capital de empresas estatais não dependentes, então as famosas capitalizações de estatal. O governo Bolsonaro ele fez uma capitalização na Ingesa, que é uma estatal ligada à Marinha, ao Ministério da Defesa, né, que faz projetos de navios e tal. Ele fez uma capitalização, botou alguns bilhões lá nessa empresa à guisa de capitalização. Então essas despesas estavam previstas fora de teto. Eu me lembro muito porque isso é uma coisa que eu reclamei à beça. Isso aqui eu continuo achando que não devia estar aí, mas tudo bem. Também tem defesa, né? Às vezes a empresa precisa. Então, bom, cada um com o seu. Revisão do teto. O teto é de 20 anos, mas ele pode ser revisto. Então, a partir do 10º exercício de vigência do novo regime fiscal, 10 anos depois do teto, ele pode ser revisto. Aí é um projeto de lei complementar que pode alterar o método de correção dos limites. Então, você pode botar inflação mais alguma coisa, você pode fazer um limite diferente. Vai caber ao governo que tiver em vigor. É o próximo governo, 23, 24, 25, 26, ele entrou, não é o outro. É o seguinte, né? Porque o primeiro exercício foi em 2017, então, mas é por aí. Então vai ter essa revisão e o governo que estiver ocupando o Planalto, seja lá quem for, vai ter direito de mudar a regra de conversão. Pode fazer uma regra mais generosa ou uma regra mais rígida, aí depende de quem tiver lá e do Congresso. Só pode ter uma alteração por mandato presidencial. Então, você não pode ficar mudando o tempo todo. Bom, e quais são as penalidades? Isso também é importante, porque às vezes as pessoas falam, se quebrar o teto, o Brasil vai ficar que nem os Estados Unidos, aquele shutdown, né, que fecha tudo, não vai ter aula na universidade, vocês não vão para casa porque não tem dinheiro para pagar vocês. Aí quem gosta do serviço público, quem depende do serviço público, agoniado, meu Deus do céu, será que eu não vou ter médico no hospital público? Quem não gosta do serviço público diz, bem feito, os funcionários vão se ferrar. Mas, na verdade, isso não está previsto no teto, não tem shutdown previsto na lei, nada desse tipo, para alegria de uns e tristeza de outros. O que está previsto no teto é, basicamente, uma vez que bate o teto, você não pode criar despesa obrigatória. Grosso modo é isso. Então, uma vez que aconteça, né, o teto seja descumprido, o que não pode fazer? Você não pode conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos, civis e militares, exceto os derivados de insuficiência judicial, transitado e julgado, porque aí não tem onde correr, ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor dessa. Então, quer dizer o seguinte, você não tem aumento nenhum, nem reajuste, nem você vai criar despesa. Basicamente é isso que acontece. Então, se o executivo furar o teto, aqui na UNB, por exemplo, nós não podemos pedir aumento, não podemos, já estamos sem aumento mesmo, mas não pode pedir aumento, não pode fazer uma reestruturação da carreira que gere gasto, não pode, nada disso. Também não pode criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Não pode criar essas coisas. Se a gente quiser criar o departamento de macroeconomia da UNB, aí você vai ter que criar um cargo de chefe. E aí não pode, se estourar o teto, não pode, porque esse cargo implica despesa e função, né? Porque tem uma função associada à chefia. É pouquinha coisa, mas existe.
Alteração na estrutura de carreira, como eu falei, então não pode fazer uma reformulação da carreira. Admissão à contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas reposições de cargo de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargo efetivo ou vitalício. Então, por exemplo, sou chefe do departamento de economia, vamos supor que bateu o teto. Eu saio do departamento, então você vai botar outro chefe no departamento. Houve criação de despesa? Não, porque eu recebo a gratificação, eu deixo de receber, e esse novo vai receber aquela gratificação. Então, não houve criação de despesa. Então, você pode trocar o chefe do departamento, você pode trocar o diretor da faculdade, você pode trocar o reitor da UNB. Tudo isso pode acontecer porque não acarreta aumento de despesa. E também quando tem vacância de cargos efetivos ou vitalícios, basicamente, o cara sai do serviço público, às vezes, vacância normalmente é isso, você sai do serviço público de demissão e aí abre aquele cargo, você pode substituir. Bom, também ficam proibidas realização de concurso público, exceto para aquela reposição de vacância, que já foi comentada, criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verba de representação ou benefício de qualquer natureza em favor de membros de poder do Ministério Público ou da Defensoria e de servidores empregados públicos e militares, quer dizer, você não pode criar despesa, entendeu? Fica proibido de criar despesa obrigatória. É isso que o teto faz. Né? Quer dizer, agora, criação de despesa obrigatória, porque lei é assim, você tem que ficar listando as coisas, né? Lei é sempre muito confuso, mas assim, da minha visão de leigo, de quem não entende de lei, bastava ter posto isso. Tudo bem. A adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação. É observada a preservação do poder aquisitivo, referida no inciso 4, caput 7 da Constituição Federal. Bom. O que se esperava da PEC? É muito difícil avaliar o efeito da PEC de longo prazo, porque veio a pandemia. Né? Muito, muito difícil. Não dá. A pandemia veio, apareceu um crédito extraordinário gigante. Né? Quer dizer, o governo gastou, com aquele primeiro auxílio emergencial, mais de 500 bilhões de reais. Então, assim, é muito complicado. Né? O primeiro não. Eu acho que é o todo. Depois nós vamos ter os números. Eu vou corrigir aqui, porque eu sou ruim de lembrar esses números. Eu preciso anotar. E tá na próxima... no próximo vídeo. Então, mas na época a projeção era o seguinte: sem o teto de gasto, a despesa primária chegaria a aproximadamente 25% do PIB em 2026. O teto manteria em 16% do PIB, então nós estamos falando uma economia em termos de despesa primária de 10%. Quer dizer, de quase 10%, de 25% para 16% do PIB. Então, essa era a promessa do teto. Eu gosto desse registro. Esse registro está no documento, né, quando o governo encaminha uma proposta para o Congresso, ele justifica. E quem assina é o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, e o Diogo Oliveira, então ministro do Planejamento. E eu gosto muito desse trecho, porque ele esclarece um pouco a natureza do teto. Eles falam o seguinte: tal limitação, em relação ao teto, levanta importante questão a respeito do novo regime fiscal, que é o nome oficial do teto. Ele não é um instrumento que resolverá todos os problemas das finanças públicas federais. Então, deixa bem claro, ele não é panaceia. As regras aqui propostas só funcionarão se forem bem utilizadas por um governo imbuído de responsabilidade fiscal. Você já viu a plena consciência do governo lá, de que se o governo de plantão não quisesse, ele ia conseguir driblar. A experiência do passado recente mostra que não há regra de conduta fiscal que seja blindada contra intenções distorcidas. O governo Temer assumiu no lugar do governo Dilma, que perdeu o cargo, acusado exatamente de manipular regras fiscais. Né? Então, manipular dados fiscais e fazer manobra fiscal para poder não cumprir as regras. Então, é uma boa lembrança. Mas o desenho institucional dessa PEC dificultará, no período de sua vigência, o aumento da despesa central. Então, ele é um instrumento que só vai funcionar se for utilizado com outros. Eu acho que isso é um registro importante, ainda mais hoje em dia. Bom, então esse foi o teto, talvez a mais barulhenta das reformas. Outra reforma importante foi a substituição da taxa de juros de longo prazo, usada pelo BNDES, pela taxa de longo prazo. Tirou um J. Não, foi bem mais do que tirar um J. A mudança é substantiva, vou comentar agora. Essa é a medida que eu particularmente achei muito importante. Essa medida foi uma medida que eu participei até das audiências lá no Senado, quando estava envolvendo isso. Então, nas unidades anteriores, nós vimos a questão do BNDES e daqueles subsídios implícitos e explícitos. Nós discutimos isso já.
A introdução da TLP acaba com subsídios implícitos, ela não acaba com explícitos, e muita gente disse que estava acabando, não é verdade. Ela acaba com os implícitos. Os explícitos continuam permitidos, só que terão que disputar espaço no orçamento. Ou seja, você quer fazer um novo PSI, um novo Programa de Sustentação do Investimento, nós comentamos ele na aula passada, na aula passada não, na unidades passadas, pode fazer. Pode fazer, nada impede, pode fazer. A única coisa é que, como aconteceu com o PSI, ele é explícito, você vai ter que ir no Congresso. E o Congresso vai ter que dizer, olha, eu vou botar esse dinheiro para subsidiar o investimento. Pronto. Tão simples e tão complicado. Por que tão complicado? Porque na hora de fazer isso, principalmente se o teto estiver vigente, você vai ter que tirar de algum lugar. Então, você pega a equipe do governo Temer, são pessoas que entendem muito finanças públicas, como Mansueto Almeida, como Marcos Mendes, Fábio Canzu, que esteve lá, João Melo, o próprio Meirelles, claro. A ideia é muito clara deles de explicitar, de forçar que o conflito do orçamento seja explícito, que ele apareça. E é um diagnóstico que eu concordo. Um dos problemas aqui do Brasil é que o conflito pelo orçamento, que é normal em qualquer sociedade, é absolutamente normal que a sociedade tem uma disputa, é claro, uma disputa civilizada, não precisa ninguém sair matando ninguém, a respeito do orçamento, porque o orçamento é do governo, é público, e demandas diferentes. Então tem um cara, pois imagina um cara que mora numa região muito, muito pobre, ele entrar numa universidade como a UNB, ele nem sonha com isso, ou que o filho dele vai conseguir, não está simplesmente no horizonte dele, mas ele tem um monte de problema de saneamento na porta dele, ele está vivendo numa fossa aberta. Então a prioridade dele talvez seja saneamento, não seja a UNB. Agora, para outro público, quer dizer, talvez um outro lá, que tem essa vontade de tem esse sonho e esse desejo, e que enxerga que colocar um filho na UNB seria a melhor maneira de melhorar a situação financeira da família, esse cara vai preferir que bote um dinheiro na UNB. De repente ele até também está morando perto da fossa aberta, mas ele diz, não, tudo bem, meu filho vai para uma boa universidade, estou falando da UNB porque eu considero uma boa universidade porque é a nossa, e aí lá ele vai mudar de vida. Então esse cara talvez queira mais dinheiro na UNB. Dá para falar que um desses dois está errado? Não, os dois estão consistentes dentro de uma visão que eles têm. O outro quer saúde, o outro quer defesa, o outro quer segurança interna. E é natural esse conflito na sociedade. Então, se você olhar as reformas do governo Temer, do teto, obviamente, mas essa aqui também, a ideia é explicitar. Que esse debate seja explícito, que as pessoas de fato coloquem, e não fiquem empurrando com a barriga de dizer, olha, eu tenho um projeto aqui que é muito bom, eu vou dar as universidades, vão melhorar, as universidades, a expansão da universidade, mais vaga, isso é inclusivo, tem várias evidências que mostram que é. Então é muito bom dizer, tudo bem, mas você vai pagar como esse projeto? Não, nós vamos criar um imposto, também depois não cria o imposto, porque é difícil criar imposto, mas já botou aquele gasto e para tirar depois é muito difícil, como nós vimos. Aqui a gente tem uma tendência muito grande a tornar os gastos rígidos. Então, agora, um pouco a filosofia do governo Temer era de quebrar essa lógica e dizer o seguinte, olha, não adianta dizer que vai criar uma receita, né? Porque a lei da responsabilidade fiscal ela tem esse espírito, você cria uma despesa criando uma receita, e aí gerou esse problema. Às vezes a receita é superestimada, você diz, não, eu vou aumentar 1% esse imposto aqui, vai dar uma receita de 50 bilhões. Só que não dá, né? Não deu, mas o gasto foi criado. Então, a ideia do teto e a TLP, nesse sentido, ela se aproxima de dizer, não, eu quero explícito. Eu quero que tenha um conflito em torno do orçamento, que ele seja o mais explícito possível. O ideal é que a imprensa cobrisse isso, para que a sociedade possa discutir para onde vai o dinheiro arrecadado. Se vai para setor 1, setor 2, setor 3, como é que faz? Então, a ideia é botar os subsídios nesse bolo. Então, se o Congresso, e o orçamento é aprovado no Congresso, não esqueçam disso, não vamos esquecer isso. Se o Congresso, que é o mais representativo dos poderes, dado que o Executivo, o vencedor leva tudo, né? Que nem a música lá, o Winner Takes It All. O Judiciário ele é indicado, ele não tem uma votação direta. E o que tem, então, é o Legislativo, onde tem o vencedor e o perdedor. Quer dizer, nessa eleição última ganhou o Bolsonaro. Ele tem lá os deputados que apoiam ele. Perdeu o PT, mas o PT não está, então, no Executivo, mas está no Congresso. Então, o perdedor se manifesta, né? Outros partidos menores
se manifestam. Então, se o Congresso, se constrói uma maioria no Congresso que aprova aumentar subsídio em detrimento ou de saúde, ou das universidades, ou do que for, bom, é a democracia funcionando. É a democracia funcionando. Eu posso não gostar, e eu vou reclamar a beça, e eu vou dizer que não voto mais naquele deputado, e muitas vezes eu faço isso, eu vou lá no meu blog, boto a lista dos deputados que votaram diferente do que eu acho, do que é a minha opinião. Isso faz parte, a pressão política é absolutamente válida, mas a ideia é que essa discussão esteja explícita, e não aquele negócio de ficar empurrando, gerando aquele mecanismo de uma despesa que não para de crescer, e pior, ela fica muito rígida e não pode ser ajustada. Então você tem um mundo louco que, quando a receita para de crescer, você colapsa tudo. Então é um pouco esse espírito. Eu particularmente, eu acho que nota-se, né? Eu estou me empolgando, é muito bom esse espírito. Então a TJLP era definida a critério da equipe técnica do BNDES, eles tinham essa força. Então isso quer dizer que, se eles baixassem muito a TJLP, eles estavam criando uma despesa para o Tesouro, né? Porque o Tesouro fazia a diferença, no caso dos implícitos, sem sequer ter uma fonte orçamentária específica. Quer dizer, uma verdadeira aberração na minha leitura, né? No taxation without representation, o lema lá da Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos, é um pouco dessa ideia, né? A representação não está entrando no gasto, e se tem um gasto, alguém vai pagar a conta, então o tributo vem. A TLP não, ela tem uma regra, ela não depende de um técnico nem nada. Ela é dada pela TLP pré, mais a inflação medida pelo IPCA. Essa TLP pré é dada por um fator alfa, vezes a taxa de juros real da nota do Tesouro Nacional, Série B, que é um tipo de título específico. Então, ela acaba sendo definida, desculpa, eu falei BNDES, mas eu estava errado, a TJLP de fato é definida pelo Conselho Monetário Nacional, falha minha, excesso de empolgação meu, mas o Conselho Monetário Nacional basicamente é comandado pelo Ministério da Fazenda, que também é quem indica o BNDES, então está tudo muito perto, mas falha minha. A TLP está relacionada ao mercado e à inflação, e isso, em tese, pode reduzir distorções no investimento, aquele problema que nós vimos lá atrás. Então aqui está a taxa de juros de longo prazo, a real, e você vê que ela fica negativa em vários momentos. Isso num período que a taxa de juros era muito alta no Brasil. Ela tem esse período alto, mas a de juros era mais alta ainda. E isso gera uma distorção gigante na economia. Você imagina que, vou trocar de óculos para poder ver direito a referência aqui. Você pega, por exemplo, em 2015, quem estava pegando TJLP em termos reais estava pegando menos 3,99. Quem estava pegando Selic, que está 14 por aí, 14, 15. Mas você não pega Selic, né? Quem pega Selic é o Tesouro. Se você tenta pegar a Selic, às vezes nem ele consegue. Se você for fazer um empréstimo num banco para a tua empresa, você pagava, se fosse um bom cliente, com um bom histórico, você não ia pagar menos de 50% de juros. Então 50% com uma inflação de 10%, para arredondar. Olha lá, o real estava pagando a diferença gigante, enquanto que o outro empresário estava pegando negativo. Então como é que você compete com esse cara? Então uma empresa, mas empresa pequena tem acesso ao BNDES em tese ela tem, mas às vezes aquela documentação é quase impossível, ele acaba não indo atrás. Então você tem um problema muito sério, o custo para poder atender a demanda de qualquer banco público. Isso é óbvio, o banco público ele tem que exigir um monte de coisa mesmo, é dinheiro público que está lhe dando, então acaba sendo você está atrapalhando, você está dando uma penalidade muito grande a uma empresa que não tem acesso ao banco. Então isso é uma distorção gigante na economia. Eu não estou falando de corrupção nem nada disso não, entendeu? Isso é outra história, estou falando da distorção que o próprio conceito ensejava. Então a TLP tenta acabar com isso. Então, na minha opinião, como eu tenho essa visão de que o investimento mal direcionado é um dos grandes problemas do Brasil, essa reforma da TLP talvez... o teto foi muito importante, mas a TLP também é muito importante. Então foram a segunda reforma, né, no sentido de organizar o BNDES. Você vê que acontece na sequência. Na sequência, ainda no governo Temer, você tem uma queda de taxa de juros. Então acabou que o cara que pega no BNDES não ficou... quer dizer, aqui não teve mais aquilo ali, até porque tem que repor a inflação mais um alfa da taxa que tem. Então aquela festa lá acabou, mas também não ficou tão ruim, né? Talvez, sei lá.
Aí vem uma crise, é difícil a gente avaliar uma crise desse tamanho. E, por fim, a última grande reforma do governo Temer é a reforma trabalhista, né? Essa é a última grande reforma. O objetivo da reforma é modernizar a legislação trabalhista, redução de conflitos entre empregadores e empregados, aumentar espaço, aumento de capital e trabalho, como o pessoal, a leitura mais marxista gosta de dizer, aumentar espaço para negociação, e outros também, não é só marxista não, só brincando aqui, só descontraindo. Um xiste, como se diz. Aumentar espaço para negociação entre patrões e empregados. A ideia é que esse espaço é muito pequeno no Brasil, você está tudo muito em lei, que é rígida, e regulamentar novas formas de trabalho, que talvez seja o ponto mais crítico da reforma, porque a verdade é que boa parte da lei trabalhista brasileira é pensada para o mundo lá dos anos, do meados do século XX. Não é? Trabalhador de fábrica mesmo, turno, todo mundo junto. E o mundo mudou muito, o tipo de trabalho mudou. Você pensa um cara num call center, é completamente diferente de um operário de chão de fábrica. Ele não tem uma linha de montagem, ele senta na bancadinha dele, ele liga, ele atende, ele liga, ele atende, ele liga, ele atende. De repente ele pode ter turnos diferentes, ele não precisa ter um turno igual ao colega do lado dele, que uma linha de montagem precisa, porque é uma linha, né? Faz aqui, faz aqui, faz aqui. Então o cara daqui, passa por daqui, passa por de lá. O operador de um call center, não, ele está aqui, ele faz o trabalho dele, no máximo ele tem um supervisor, mas ele não precisa de ter aquela equipe toda trabalhando ao mesmo tempo. Então, isso abre margem muito grande, já quando não estou nem falando de Uber, dessas coisas todas, até porque, pela lei, até onde eu saiba, não é relação de trabalho. Às vezes, quando o juiz diz que depois cai e tal. Não tá. Mas quais são as medidas que eu destaco? Bom, aumentou o fracionamento das férias de 2 para 3 períodos, então você agora pode, não mudou o tamanho das férias, só você pode dividir em 3 partes. Por exemplo, antigamente 15-15, agora você pode fazer 10-10-10. Então essa é a primeira medida, bem no sentido de flexibilizar. Flexibilizou a distribuição de carga horária, né? Não é aumento de carga, isso foi muito discutido na época, eu acho que aí houve uma certa distorção de algumas partes. Não é que aumentou a carga, flexibilizou a distribuição. Então, por exemplo, eu posso fazer um turno maior de segunda a quinta e não trabalhar na sexta. Aí, de novo, numa indústria, não dá, é muito difícil, porque tem a linha de montagem. Num call center, qual o problema? Num comércio, qual o problema? Se você organizar direito, funciona. E daí, de repente, tem gente que prefere, pode ser melhor, pode ser não é que obrigou, né? Flexibilizou. Intervalo de jornada de trabalho também foi flexibilizado, de novo, mudando aquele espírito lá da fábrica. Tirou a obrigatoriedade de homologar planos de carga e salários do Ministério do Trabalho, isso aqui é redução de burocracia. Regulamentou o trabalho intermitente, o valor da hora de trabalho não pode ser inferior ao salário mínimo por hora e direitos proporcionais ao tempo trabalhado. Então tem esse senão, mas aquele trabalho intermitente é aquele que você trabalha, por exemplo, garçom faz muito isso, trabalha não sei quantas horas, não trabalha a semana inteira, né? Trabalha aqui, depois trabalha ali, depois trabalha lá, trabalha tantas horas, depois tantas horas, só que o valor da hora tem que respeitar o salário mínimo e os benefícios tem que ter os direitos, né, proporcionais. Aumentou horas semanais para trabalho em tempo parcial, então você pode trabalhar mais horas na semana na categoria de tempo parcial. As convenções e os acordos coletivos poderão prevalecer sobre a lei. Isso aqui é importante porque falou-se muito mas o trabalhador não tem como negociar com o patrão, mas não é ele que vai negociar, né? Convenção e acordo coletivo, é o sindicato. E o sindicato muitas vezes tem como fazer uma negociação. E às vezes você chega a uma situação que o sindicato topa, o patrão topa e tem um dispositivo legal que impede, o que atravanca as coisas. Então, a lei está botando um pouco a aspiração inglesa dos Estados Unidos, né? Mas em outros países também falam do inglês e dos americanos, mas tem outros países essa ideia do acordo prevalecer sobre a lei, né? O acordo ter essa força. Reduziu a multa sobre o FGTS quando o fim do contrato de trabalho ocorre de comum acordo. Isso aqui é outro problema, porque tinha até umas, não sei se é fraude, mas tinha umas malandragens do tipo você demite, aí o empregador devolve o empregado devolve uma parte e tal. Então você tentou minimizar isso. Acabou a contribuição sindical obrigatória, esse é um tema polêmico, os sindicatos reclamaram muito, porque agora o cara só é sindicalizado se ele quiser. Curiosamente, isso é uma bandeira antiga da esquerda, a CUT tinha essa bandeira, o PT também, se eu não me engano. A ideia é porque o sindicato, se você é obrigado a contribuir, o dirigente sindical tem menos necessidade de te
conquistar, né, de te agradar. Porque você é obrigado mesmo, o dinheiro vai entrar. Quando você não é, o cara tem que mostrar serviço para você. Então, num primeiro momento, pode parecer ruim para os sindicatos, e foi. Também muito sindicato que era meio... Como é que eu uso a expressão? Para inglês ver, né, ou para alguém ver, não os ingleses necessariamente, esses afundaram de vez, mas você tem o outro lado de que o sindicato que realmente presta serviço, ele acaba ganhando com isso, porque ele atrai o associado, né, tem essa relação. Então, aqui na nossa associação dos docentes da UNB, é voluntário, ninguém é obrigado a contribuir, muita gente contribui, eu contribuo, não tem nenhuma lei que me obrigue, porque eu acho que tem vantagens, então, mas ele tem que me convencer. Se começar a achar que ele não está me fazendo nada, eu vou embora. Para de contribuir. Quer dizer, vou embora não, eu só paro de contribuir e continuo aqui. Regulamentou o trecho da lei de terceirização, sancionada pelo presidente Temer, que permitiu a terceirização. Essa aqui também foi uma discussão imensa da terceirização, mas é terceirizar atividades fins. E aqui, de novo, o problema é que, claro, tem muita crítica, algumas bem interessantes, mas o problema é que muitas vezes é difícil dizer o que é atividade fim. De novo, você pega uma empresa tradicional, é fácil. Mas tem umas que não que envolve atividades meios, mas que acaba sendo tão mais importante que as fins, né? Você pega a atividade fim da Vale é mineração, essa atividade fim da Vale, mas em alguns momentos, na parte de transporte, acaba virando uma atividade fim, dada a peculiaridade. E aí você tem esses problemas. Então, ele acabou permitindo essas fronteiras de atividade meio, atividade fim. Em alguns setores permanecem, mas em outros elas estão ficando borradas, né? As relações de trabalho são muito dinâmicas, muito modernas. As modernas relações de trabalho são muito dinâmicas e borram isso. Então, esse é o espírito. Trabalhadores são obrigados a comparecer à audiência da Justiça do Trabalho e devem arcar com as custas do processo se perder a ação. Isso aqui, muita polêmica, porque o que acontece é o seguinte: se você faz uma ação contra uma empresa e perde, você paga a conta por essa nova lei. E isso tem um impacto direto na decisão do trabalhador de brigar judicialmente. Por um lado, você fica cruel, porque o trabalhador pode ter medo de ir contra a empresa. Por outro lado, o Brasil tinha, né, ainda tem, mas caiu, uma distorção gigante em número de processos trabalhistas, né? O número de processos trabalhistas no Brasil é muito alto se comparado a de outros países. Reza uma história, nunca tenho um dado, nunca vi um documento oficial, mas já ouvi de muita gente, que o Citibank é um grande banco americano que se orgulha de ter agência no mundo inteiro, e no Brasil ele não tem mais, que o Brasil é um país grande, né? E dizem que é porque a grande maioria das ações trabalhistas que o Citibank tinha era no Brasil, enquanto o Brasil representava pouco mais de 1% das atividades dele. Então, a ideia é tentar diminuir isso para deixar a coisa mais fluida. Claro que pode ter um prejuízo para o trabalhador, que em algum caso pode... porque assim, a ideia é que se o trabalhador sabe que vai perder, ele não entra, porque ele sabe que vai pagar. Agora tem um meio aí que ele pode ter dúvida, né? E aí a coisa complica. Bom, é muito curto, as pessoas tentam avaliar a reforma. Reforma tem efeito de médio e longo prazo. E o tempo entre a reforma, você fez uma reforma em 2017, você tem uma crise econômica que continua no meio de uma crise. 2018 foi um ano complicado, foi um ano eleitoral, foi um ano de greve de caminhoneiro. 2019 primeiro ano de governo, já outro governo, 2020 pandemia. Então é muito difícil você avaliar os efeitos da reforma. Você pode dizer que a taxa de desemprego permaneceu estável, o que pode ser uma boa notícia, se ela tivesse vindo aumentando. Teve uma queda nas ações trabalhistas, isso era um objetivo, e foram criadas vagas em 2018 e 2019, estavam sendo destruídas, agora poucas. E mais de 10% dessas vagas foram intermitentes, o que alimenta os críticos. Então, com isso eu termino as reformas do governo Temer. É importante registrar, eu acho que ficou faltando aqui dois slides sobre isso, mas na parte final vão aparecer slides em outro contexto, mas a gente pode fazer o comentário. Mas é importante comentar o seguinte: durante o governo Temer, a queda do PIB que começa com o que acontece no governo Dilma, né, caiu mais de 3% em 2015, mais de 3% em 2016. 2016 foi Dilma até maio, Temer a partir daí, primeiro como interino, depois como presidente de fato a partir de agosto. Ela para de cair o PIB. Em 2017 o PIB volta a subir. Muito pouco, ainda mais diante da queda. É a opinião geral. A minha é que era isso mesmo, se fosse mais ia dar problema. Essa é outra discussão.
mas tem uma reversão da queda, que é fato que para de cair e começa a subir. E a inflação, que estava saindo de controle, passou de 10% em 2015, ela cai em uma queda muito forte. E, curiosamente, a queda da inflação veio junto de uma queda da taxa de juros. Essas coisas vieram juntos, o que mostra que aumentou a credibilidade das pessoas na política econômica. Então, o que mostra, não, mas o que sugere que aumentou essa credibilidade. Então, você tem uma combinação muito interessante de resultados, apesar de ter sido um governo muito turbulento, um governo que começa no meio, um governo que ele tinha resistência da metade da população que votou na chapa Dilma e Temer, porque considera ainda o Temer um golpista. E da outra metade que não votou na chapa e que até poderia apoiar as ideias que o Temer estava trazendo de reforma, tinha um pé atrás porque o Temer era o vice da Dilma. Então, um governo que teve essa dificuldade, mas que realmente, em termos de reverter a queda e de controlar a inflação, teve um sucesso inegável. Os impactos dessas reformas que eu coloquei estão no longo prazo, é difícil avaliar. Em breve deve estar saindo trabalho a respeito, mas sempre levando em conta que a pandemia dá um choque generalizado. Obrigado pela atenção de vocês. No próximo vídeo a gente fala do governo Bolsonaro.